Oi, meu nome é Margarete Borges e na aula de hoje eu vou falar sobre os princípios gerais do direito penal. Nós vimos em aulas anteriores que cabe ao Estado o jus puniendi. Jus puniendi é uma expressão em latim que significa o direito de punir. E o Estado ele pune mediante o direito penal. E o Estado ele vai punir mediante o direito penal seguindo alguns princípios. Nós vimos, por exemplo, o princípio da intervenção mínima, ou seja, o direito penal ele vai agir nas condutas mais gravosas, naquelas mais lesivas que têm uma reprovabilidade social maior. E desse princípio da intervenção mínima, nós temos outros três princípios. Nós temos o princípio da fragmentariedade, é como se o direito ele fosse dividido ali, é como se as condutas ilícitas elas fossem divididas em várias partes. E o direito penal ele vai atuar naquelas condutas mais gravosas, mais lesivas, que de fato tem uma ofensividade a algum bem jurídico que é tutelado pelo Estado. E nós vimos que esses bens jurídicos são aqueles essenciais para a sobrevivência do indivíduo. Por exemplo, o direito à vida, o direito à integridade, o direito ao patrimônio, o direito à liberdade, enfim. Esses bens que são mais importantes, nós vamos ter a atuação aqui do direito penal. Nós temos também o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é o seguinte, que o direito penal ele vai agir em última ratio, ou seja, é o último recurso. Ele vai ser subsidiário a outros ramos do direito. Então, houve um conflito, nós teremos que ter a atuação de outros ramos do direito. Então, não foi possível outros ramos do direito solucionar, então nós vamos ter a atuação do direito penal. A não ser naquelas condutas que, de fato, é extremamente gravosas. Por exemplo, o homicídio, Então, o direito penal ele vai agir primariamente, não vai esperar outros ramos do direito, Porque isso já é da esfera do direito penal. Nós temos também o princípio da insignificância, de bagatela, ou seja, para que algo acione de fato o direito penal, nós temos que ter a tipicidade formal, ou seja, algo está descrito como crime, só que temos que ter a tipicidade material, ou seja, aquilo é crime, só que de fato tem que causar uma lesividade a algum bem jurídico, que é resguardado aqui pelo Estado. Por exemplo, eu até citei, a pessoa ali furta ali um piloto, Então, nós temos lá o artigo 157 do Código Penal, subtrair para si ou para outro coisa móvel alheia. Então, não é meu, eu roubei, eu furtei, de outra pessoa, então eu cometi algo que está tipificado como crime. Então, temos a tipicidade formal. Só que não houve a tipicidade material, ou seja, o piloto não vai deixar a pessoa nem mais rica nem mais pobre, não houve lesão. Então, não houve, de fato, aqui uma violação aqui a um bem material. Então, nós vamos aplicar aqui o princípio da bagatela, Ou seja, é insignificante, não tem como o Estado vir resolver isso porque é insignificante. E nós vimos também, que para se aplicar esse princípio de insignificância, nós temos 4 requisitos, que é conhecido pela sigla MARE, Nós temos que ter a menor ofensividade da conduta do agente. Às vezes, na hora da prática da conduta do ilícito, a pessoa não apresenta nenhuma ofensividade, a pessoa nem percebe. Ausência de periculosidade social, gente, não apresentou perigo ali, furtar um piloto, uma galinha ali no terreno do vizinho, reduzido o grau de reprovabilidade ali do comportamento do agente, ou seja, a pessoa que pratica ali o ilícito, ela não causa ali, uma agressividade no momento ali da ação. E inexpressividade ali da lesão jurídica provocada, Ou seja, apesar de ter subtraído o patrimônio de outra pessoa, mas ele é insignificante, Não há, de fato, uma lesão. Então nós vamos ter aqui, o princípio de bagatela, ou seja, o princípio da insignificância. Nós vimos também sobre o princípio... E lembrando aqui, que esse princípio da insignificância de bagatela, ele não vai ser aplicado, como o próprio STF já se decidiu, quando há ali violência ou grave ameaça. Então, a partir do momento, que houve uma ameaça, houve uma violência, ele não vai ser aplicado, até porque ali o bem jurídico, vai ser a integridade ali da pessoa. Bom, nós vimos sobre o princípio da dignidade, que é a base de todo o nosso ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana. E a doutrina, ela vislumbra ali 2 aspectos relacionados a esse princípio, em relação ao crime e também em relação à pena, Ao crime, porque a doutrina diz o seguinte, que é vedado, proibido ao direito penal
criminalizar condutas que sejam socialmente inofensivas, por exemplo, um beijo, né? Hoje, socialmente é aceitável beijar em público, então o direito penal não pode ir lá e tipificar isso como crime. Em relação à pena também, né? Nós não podemos ter penas cruéis, penas degradantes, penas que venham degrinir ali o indivíduo. E também a pena ela já deve ser estipulada, né, no momento de que tipifica uma conduta como criminosa. Nós temos a pena mínima e máxima. Então, todos os crimes hoje no nosso ordenamento penal têm a pena mínima e máxima, que é a pena em abstrato, né, que é aquela pena legislativa, na hora de escrever ali, né, descrever o crime. E a pena, no caso concreto, né, o juiz vai aplicar ali. Porque às vezes, por exemplo, dois indivíduos diferentes cometem o mesmo crime, só que um usa de crueldade, usa de má fé ali contra a outra pessoa. Já uma outra pessoa acaba, de fato, matando outro indivíduo, só que assim, no calor de uma discussão, de uma troca, de uma agressão verbal. Então, no momento que o juiz aplicar a pena, vai ser diferente para ambos os casos, né? Então, nós temos a pena no caso concreto. Nós temos também o princípio do fato, né? O princípio do fato diz o seguinte, que o direito penal ele só vai atuar a partir do momento que a atividade delitiva ela é exteriorizada. Ou seja, o direito penal não pode ali punir pensamentos, né? A pessoa tá, eu vou matar fulano, eu vou atirar nele, vou esfaqueá-lo, mas não tem nenhuma conduta, nenhuma ação ou omissão que resulte de fato em nenhum crime. Então, esse é o princípio do fato, né? Ou seja, o direito penal só vai agir mediante uma ação delitiva que já está, né, exteriorizada. Nós temos também o princípio da alteridade, ou também chamado de transcendentalidade. Esse princípio ele diz o seguinte, que o direito penal ele vai atuar a partir do momento que houve uma lesão a um terceiro. Ou seja, a autolesão ela não é crime, em via de regra, tá? Então, esse é o princípio da alteridade ou transcendentariedade. Ou seja, o direito penal ele vai proteger bens jurídicos de terceiro. Então, se você se autolesiona, né, não vai ter atuação aqui do direito penal. Nós temos também o princípio da humanidade, né, da pena, que ele decorre aqui do princípio da dignidade, e nós temos vários dispositivos constitucionais, né, que vêm protegendo ali a integridade física e moral dos presos. Até mesmo, né, hoje, os presídios, eles separam ali as pessoas, né, os presos, de acordo com a sua idade, de acordo com o sexo, de acordo com a natureza do delito. Então, pessoas que praticam um delito mais grave, eles vão ficar separados de pessoas que praticam um delito menos grave, por exemplo, um furto de um homicídio, né? Então, eles vão ficar em estabelecimentos separados. Mulheres ficam em prisões femininas, já os homens, né, em presídios masculinos. E nós vamos falar também sobre o princípio da legalidade. Então, vou falar um pouco sobre o princípio da legalidade. Quando nós falamos em princípios, né, significa que não é o início de algo, e sim uma verdade que é tida como absoluta, né, que o Estado vai proteger. E em relação ao princípio da legalidade, em todo o nosso ordenamento jurídico, ele está presente, só que ele vai ficar, se diferenciar em relação aos ramos do direito. Por exemplo, para o direito civil, né? Por exemplo, a legalidade do direito civil, né, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou seja, o civil ele é livre para fazer aquilo que ele quiser, desde que não esteja proibido em lei. Já a legalidade, né, lá do ramo administrativo, do direito administrativo, diz o seguinte, que o servidor público, né, ele só pode fazer algo se estiver previsto em lei. Se não tiver, ele não pode fazer. Ou seja, o policial, ele só vai atuar naquilo que é permitido em lei. Aquilo que não for permitido, ele não vai poder fazer. Já a legalidade aqui do direito penal é diferente, né? Diz lá que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Né? Nós temos esse texto de lei tanto na Constituição Federal de 88, quanto no artigo 1º do Código Penal. Ou seja, para que uma conduta ela seja crime, tem que ter uma lei anterior dizendo que aquela conduta ela é criminosa. Senão, o Estado, né, não tem... Senão o Estado não vai poder aqui punir o indivíduo. Desse princípio da legalidade, né, nós vamos ter outros 3 princípios que na realidade meio que são sinônimos. Né? Nós temos o princípio da anterioridade, que diz exatamente isso, né? Que para que uma conduta seja crime, tem que ter uma lei anterior a ela dizendo que aquilo é crime. Por exemplo, nós estamos aqui em 2022. Lá em 2020 e 2020,
e em 2021, você entrar sem máscara, né? Em um estabelecimento ali, em um hospital, em um supermercado, é uma conduta ilícita. Já que em 2022, né, isso já está sendo permitido. Ou seja, tem que ter uma legislação anterior dizendo que tal conduta, né, ela é crime. Isso no direito penal, né, que tal conduta ela é ilícita. Então, aquela conduta, ela só passa a ser crime se uma lei vier aqui e dizer que aquilo é crime. Então, ela vai produzir efeitos, né, futuros e não pretéritos, e não para o passado. E o princípio da reserva legal diz o seguinte, né, que para definir crime, somente lei. Uma medida provisória, por exemplo, não pode definir um crime. E nós temos o princípio da taxatividade. Esse princípio diz o seguinte, que ele é praticamente sinônimo, né? Que tem que estar bem descrito, tem que estar bem definido aquela conduta. Eu até trouxe aqui, né, o artigo 122 do Código Penal, que diz o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça, aí tá lá, pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. É também descrito, né, o tipo penal, que lá no artigo, que lá no parágrafo 1º diz o seguinte: se resultar em lesão corporal grave, né, a pena vai ser de 1 a 3 anos, né? Então você vê que já aumentou aqui a pena. E se dessa ação aqui resultar em uma morte, a reclusão ela vai ser de 2 a 6 anos. Então, né, esse princípio da taxatividade, ele diz isso, que os tipos penais, a conduta que passa a ser considerada crime, tem que estar bem tipificada, tem que estar bem detalhada. Já o princípio do estado de inocência diz o seguinte, que ninguém será condenado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, a pessoa está sendo processada por homicídio, por furto, por roubo, seja lá o que for, ela só será culpada de fato depois, né, que transitou em julgado, ou seja, após o juiz dar a sentença de fato. Porque às vezes a pessoa até responde um processo, só que muitas das vezes ela é inocente. Então, né, ela é inocente até né, que haja a prova do contrário. Nós temos também o princípio do ne bis in idem. Esse princípio diz o seguinte, que ninguém pode ser julgado, ninguém pode ser processado ou condenado 2 vezes pelo mesmo fato, né? Ele só vai responder apenas uma única vez pelo mesmo crime, a não ser que a pessoa pratique uma outra conduta. Nós temos também o princípio da individualização da pena, né? Desde a esfera legislativa, ou seja, cada tipo penal vai ter uma pena respectiva, ou seja, aquelas condutas mais gravosas, por exemplo, homicídio, vai ter uma pena maior. Já o furto, né, a pena é melhor. E esse crime que eu li aqui mesmo do artigo 122, né, induzir alguém ao suicídio, né, você percebe que a pena ela é pequena, é de 6 meses a 2 anos. Ela é menor em relação ao homicídio, né, crimes que haja ali uma conduta mais gravosa. E nesse processo da individualização da pena também, o juiz, no caso concreto também, né, ele vai estabelecer penas diferentes ali, de acordo com o crime ele aconteceu, né, quais foram as ocasiões que levaram àquela conduta criminosa. E também, às vezes, na execução mesmo da pena. Às vezes é uma pessoa que vai para o estabelecimento prisional, mas tem um bom comportamento, trabalham, então, né, induzir alguém ao suicídio, né? Você percebe que a pena ela é pequena, é de 6 meses a 2 anos. Ela é menor em relação ao homicídio, né? Crimes que haja ali uma conduta mais gravosa. E nesse processo da individualização da pena também, o juiz, no caso concreto também, né, ele vai estabelecer penas diferentes ali, de acordo com o crime ele aconteceu, né? Quais foram as ocasiões que levaram àquela conduta criminosa. E também, às vezes, na execução mesmo da pena. Às vezes é uma pessoa que vai para o estabelecimento prisional, mas tem um bom comportamento, trabalham, então vai ser diferente em relação ao indivíduo que, mesmo estando na cadeia, começa a causar outros problemas, né? Então, ela vai ser diferente desde a fase legislativa e judiciária na execução da pena. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.